E aí está ela, Yanka Luminosa, a mais bela da América. É uma égua que tem volume, que tem tamanho, mas tem equilíbrio e tem feminilidade. Uma coisa difícil da gente conseguir juntar num único indivíduo. Siempre supe que ella es linda, es una yegua que siempre se presenta bien. Llegamos a Palermo el año pasado y como que estábamos obligados a traerla a la FIC. A grande campeã é uma égua completa. Poucos dias depois de ter sido eleita a égua crioula mais bela da América, Yanka Luminosa morre de cólica. E a gente vai conversar com um especialista para entender o que aconteceu. Então esse pedaço do intestino delgado vai entrar para dentro da base do seco. Ele funciona como se fosse um envelopamento. Ainda nessa edição, cavalos e histórias que marcaram a vida de Balula, um ícone na marcha de resistência. Prova onde são percorridos 750 quilômetros. Então, entre tantas façanhas, tu decides, com a Índia do Rincão da Querência, a égua que tinha ganho a marcha, colocá-la 40 dias depois numa outra marcha. Fui chamado de louco por vários, mas eu aceitei o desafio. Índia do Rincão da Querência entra para a história, vencendo 2 marchas na mesma temporada. Cavalo campeiro é protegido por lei em Santa Catarina e nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, o trabalho avança nesse sentido também. Veja o que muda na prática para a raça. Isso traz segurança jurídica para as nossas tradições. Falando também sobre o cavalo campeiro, qual a diferença do trote para a marcha? Na marcha, a gente escuta 4 batidas no solo quando o animal está andando. E isso gera a estabilidade no seu tronco, que gera a maciez tão esperada, vamos dizer assim, para o cavaleiro que aprecia um animal de marcha. Agora me conta, gostou do que a gente preparou? Lembrando que o programa Cavalos tem oferecimento de rações Supra, mais do que produtos, resultados. Organact, marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade. E Grupo Unisul Gala. A nova Rã da Cota você encontra no Grupo Unisul Gala em Pelotas e Bagé. Agora sim, bora para o nosso novo episódio. Sou conhecido no meio marcheiro como velho louco, porque faço coisas que às vezes parecem de louco mesmo. Como descer do cavalo e deixá-lo pastar enquanto o cronômetro corre. Piloto experiente, Balula sabe que numa prova como a marcha de resistência, onde os cavalos percorrem 750 quilômetros, é preciso ter estratégia. Quando tem caso do que o animal está precisando, ando um pouquinho mais rápido, desço e ajudo ela, porque é ela que está me carregando, não sou eu que carrego ela. Eu vou sair no primeiro dia e eu já vou estar que nem uma águia, olhando onde tem um pastinho verde, alguma coisa para me ajudar a minha égua. Assim como nos carros de Fórmula 1, o tipo de pista interfere na chegada, nos cavalos também. Eu tento fazer dentro do que eu faço sempre em casa. E lógico que o primeiro dia eu vou olhar a pista como é que é, vou começar a procurar um lugar melhor para andar, porque é eu que tenho que ser a cabeça do cavalo. Escolher onde pisar, preservar os pneus e o desgaste da engrenagem faz toda a diferença. A gente sabe que a marcha de resistência ela é uma prova para o cavalo, mas é também para quem está em cima. Precisa ter um preparo emocional para aguentar esses 15 dias. Sim, tem que ter. Eu mesmo perdi várias provas para mim. Hoje eu me concentro um pouco mais. A prova de Quaraí para mim estava sendo difícil, eu estava com a prova perdida e outro dia consegui ganhar. Então consegui me concentrar sozinho, não perdi o sono, fiz a minha reza que eu faço sempre e acabou dando certo. Eu digo, se um dia... A história de Balula com os cavalos começa bem antes das provas de resistência. Eu, quando tinha 8 anos, eu ganhei de presente de um amigo do meu pai, eu ganhei um pônei. Escolhi um tubiano, que eu tenho, e a foto dele até hoje. E eu andava nesse cavalo em pelo, nem arreio não tinha, era só o freio e pronto. Como é que tu vai tirar? Balula conta que aos 12 anos já começou a trabalhar no comércio e os cavalos tiveram que ser deixados de lado. Passou uma temporada na capital
e ao voltar para casa resgatou a paixão de criança. Comecei tudo de novo e tal, e me aproximei com os cavalos quando me despertou as corridas. Cancha reta, no hipódromo a gente correu também, porque a corrida não me tirava muito tempo. Eu pagava alguém para cuidar e só ia no fim de semana para correr. Por influência do irmão, Balula se aproximou das provas de resistência. Conheceu e não largou mais. A gente já segue contando os feitos desse homem do cavalo, raiz, como ele costuma dizer. Agora vamos conhecer melhor essa prova que fez ele se apaixonar. A marcha de resistência começa na concentração, onde os animais ficam 30 dias no campo apenas a pasto e água. Depois são percorridos 750 quilômetros em 15 dias de prova. As primeiras etapas são reguladas, com um tempo determinado para concluir o percurso. A segunda fase são as etapas semi-reguladas, com tempo mínimo e máximo estipulados no regulamento. A cada chegada, a preocupação em descer rápido, soltar os arreios e resfriar o cavalo, fazer com que recupere os batimentos cardíacos e se prepare para a próxima jornada. Os últimos dias são de etapas livres, onde cada marcheiro monta a sua estratégia. Quem fizer em um tempo menor esses 3 dias é o ganhador da prova. Buçal na mão a cada amanhecer. Mangueira Grande está liberado, os coelhos estão chegando. Só quem vive a marcha de resistência entende o que é estar ali, dia após dia com seu cavalo. A cada encilha a certeza de que mais um desafio está por vir. Na estrada, homem e cavalo se conhecem e se superam. Aqui não se trata apenas de competir, e sim de entender o espírito de resistência, rusticidade e capacidade de recuperação que o cavalo crioulo é capaz de mostrar. São 28 anos. 28 anos criando e 24 anos competindo. A vida de uma pessoa é pouco para uma criação. Rincão da Querência, criada pelo irmão e Cerro dos Quietos, desde que Balula assumiu, somam 18 títulos de cabanha marcheira do ano. Pra gente que é criador representa tudo, né? Porque daí é o retorno. O critério de seleção trouxe 16 vitórias, 4 conduzidas por Balula. Com 2 éguas, porque as 2 ganharam 2 marchas. Para competir em alto nível aos 65 anos é preciso preparo físico em dia, não só do cavalo. Se eu não correr, se eu não fizer exercício, eu não vou ter condições de correr, competir junto com a gurizada nova. Faço musculação e faço corrida. 2 anos atrás, para ir para uma marcha, na semana da marcha eu corri 40 quilômetros. Porque eu trabalho no comércio a gente não tem muito movimento. Mesmo que a minha loja tenha escada, eu subo correndo sempre, que já é para fazer um preparo. Se a pessoa não está preparada, ela vai se sentir incômodo. Ao momento de se sentir incômodo, vai passar para o cavalo. Porque até o cavalo ele sente que a gente está mal. Então a gente começa a sentar mal na sela. Automaticamente ele vai andar mal, os andares dele não vai ser o mesmo. Então, entre tantas façanhas, tem um episódio interessante de dividir com vocês que aconteceu em 2014. Que tu decides, né, com a Índia do Rincão da Querência, a égua que tinha ganho a marcha, colocá-la 40 dias depois numa outra marcha. O pessoal não estranhou isso? O que o pessoal achou? Sim, o que veio em primeiro lugar foi as críticas, né? Que acharam que era uma loucura, inclusive teve um amigo que me abraçou e me pediu para mim não fazer essa loucura. Como é que tu vai tirar o mérito da tua égua agora que ela venceu? Eu falei, não, mas eu não vou tirar o mérito, ela vai competir igual com as outras. Ela perdeu 55 quilos na prova e eu em 33 dias eu consegui colocar 50 quilos nela. Então eu vi que ela estava o que precisava. E se der certo para ela ganhar, é para ela fazer a história dela. E eu quero fazer junto e pronto. E tá, fui chamado de louco por vários.
mas eu aceitei o desafio. Índia do Rincão da Querência entra para a história, vencendo 2 marchas na mesma temporada. É um animal que é diferente, é o único animal que tem esse mérito no mundo marcheiro, desde o Uruguai, Brasil, Argentina, é o único que tem esse mérito. Na reta final, Balula quase perde a encilha, que frouxa no final do trecho, mas segue focado. 5 anos depois do feito histórico, Índia completa a 9ª marcha e encerra sua carreira como 7ª colocada na marcha da FIC, Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos, mostrando que, além de resistência, tem longevidade esportiva. E assim, talvez quem olhe de fora não tenha muita noção do que representa não vencer, mas chegar. Porque ganhar uma prova é difícil. Vencer, vence todo aquele que chegou. Perfeito. Já venceu, pronto. Só que ganhar é, como diz o Coronel Baiar, um acidente. Um detalhezinho tu ganha, um detalhezinho tu perde. Outra égua emblemática é Jurubeba do Rincão da Querência. Correu 6 marchas, onde ela sempre entrou entre os 5. Ela tem 3 segundo lugar, onde 2 segundo lugar é por 40 e poucos segundos que ela perdeu. E ela é 4ª na FIC. De pontuação, ela tem mais pontos que a Índia. E ela nunca ganhou. Então, para mim, tem um valor também. Ela está lá junto com a Índia, mesmos cuidados, porque para mim ela tem o mesmo valor. As 2 éguas são filhas de Jaguela Invernada, garanhão com mais filhos ganhadores e finalistas de marcha. Esse cavalo, ele era diferente. Era um cavalo que eu montava nele solto no meio das éguas. Eu pulava nele e andava nele, normal, sem nada, né? Não precisava freio, nada, nem buçal. A relação de Balula com os cavalos é baseada na confiança e na cumplicidade. Na estrada, eles se tornam um só. E isso não tem preço que pague. A Índia, eu tive proposta por ela. Me perguntaram, mas tu sabe o que tu pode fazer com esse dinheiro? Digo, não sei, porque eu nunca peguei esse dinheiro. Não sei o que eu posso fazer. Mas com a Índia eu sei o que eu pude fazer. Essa convivência de vários dias numa prova que só a marcha de resistência é capaz de proporcionar, que tem atraído cada vez mais pessoas. E é o mote do leilão Criojos para Ganhar, criado no Uruguai e que agora vai ter uma edição no Brasil, onde serão vendidos potros que depois participam de uma prova de resistência. Assunto que vocês vão ver a gente falar muito ainda aqui no programa. Na linha Alfa, nós temos produtos que atendem todas as fases da vida dos equinos, sendo um produto composto por fibras de alta digestibilidade. Compõe esse produto a Alfa Mel e a Alfa Superfibras. A Alfa Mel é composta somente de alfafa e a Alfa Superfibra também é composta pela fibra de beterraba. A linha Alfa ela não substitui o volumoso, porém ela é um qualificador de dieta. Em situações específicas, como por exemplo, no verão, nos períodos de seca e também no inverno, onde existe uma baixa qualidade de fibra, nós temos esse produto como alternativa de um qualificador de dieta. Esse produto serve para todas as categorias, todas as fases de crescimento de potros, animais na recria, do sobreano até os 18 meses, muito utilizado para as éguas de cria e também em determinadas situações os animais estabulados. Morreu nesta segunda-feira, 25 de maio, aos 8 anos de idade, vítima de cólica, Ianca Luminosa, grande campeã da morfologia da FIC, Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos. A égua argentina morreu 16 dias depois de ter vencido a mais importante competição internacional da raça. A égua chegou a ser levada para cirurgia, mas não resistiu. Ianca deixa uma potranca com a S-Malque sedutor e um embrião com ponto cruz calabaça TE. E seus feitos serão lembrados para sempre. Bom, a notícia da morte de Ianca Luminosa essa semana gerou muita comoção e dúvidas sobre a questão da cólica. Então a gente veio conversar aqui com o Dr. Guilherme, tem larga experiência
no assunto aqui na Clínica Guadalupe. Bom, Guilherme, eu tenho aqui então a causa mortis da Ianca luminosa, que foi uma intussuscepção de ilho secal, um nome bem complicado. Eu gostaria que tu explicasse o que isso significa. O ilho, ele é a última porção do intestino delgado. Vamos aproveitar então e usar essa parede, né? Que eu acho que vai ficar bem claro para as pessoas entenderem como tudo aconteceu. Assim, ó, aqui a gente tem o desenho de praticamente todo o trato gastrointestinal do cavalo, tá? Aqui estômago, tem todo o intestino delgado, tá? A porção do final do intestino delgado é essa aqui, onde ele vai desembocar na base do ilho pela válvula iliocecal, tá? O que acontece? Todo esse segmento entra para dentro do seco. Que é essa parte aqui mais larguinha. Exatamente, que é essa parte aqui. Então esse pedaço do intestino delgado vai entrar para dentro da base do seco. Ele funciona como se fosse um envelopamento, entendeu? Dá para mostrar? Sim, tem essa luvinha aqui que a gente consegue mostrar bem fácil, tá? Aqui tem um segmento de plástico que ele é como a gente usa como luva de videocirurgia, né? Que daí fica fácil a gente utilizar. E quando ele entra para dentro do outro, ele fica como se fosse assim, ó. Então ele vai abrindo e vai saindo um pedaço dentro do outro, tá? Em alguns segmentos do intestino é fácil a gente desfazer essa patologia, em outros não. No caso dela, é um segmento bem complicado de desfazer, porque a partir do momento que ele entra para dentro da base do seco, ele como se ele se estrangulasse, e aí ele começa a edemaciar. Edemaciando, ele começa a inchar, começa a aumentar o volume, e a gente não consegue desfazer esse envelopamento do intestino. Quando é só no intestino delgado, beleza, às vezes é fácil, né? Dependendo do comprometimento intestinal é fácil, porque a partir do momento que ele entra para dentro do outro, todos esses vasos sanguíneos que estão vermelhos aí, eles também ficam comprometidos. Então a circulação de sangue desse segmento também fica comprometida e esse segmento que está dentro do outro, ele morre, ele necrosa e aí começa a complicar. Por isso que a gente fala, cólica é tempo. Se é um caso desse, por exemplo, quanto antes operar e resolver o problema, maiores as chances do cavalo sobreviver. Então a gente tem que relacionar muito bem. Se começou com dor, procura atendimento veterinário, vai procurar o recurso, vê o que realmente é, tenta chegar num diagnóstico antes de operar, para não deixar chegar num ponto que não tem mais o que fazer, nem cirurgicamente. Na verdade, quando a gente fala o termo cólica, é bastante abrangente. Sim. A cólica, vamos dizer assim, é um termo utilizado para descrever todas as patologias que podem acontecer dentro do abdômen de um cavalo, tá? E a cólica em si, ela tem diversas causas, porque a gente trata de todo o sistema gastrointestinal. Então pode ser cólica de origem gástrica, pode ser cólica de origem intestinal, de intestino delgado, ou de intestino grosso, de cólon, dorsal e ventral, enfim, tem várias porções do intestino que podem provocar dor. Então, eu tenho aqui na mão uma pedra, um enterólito, que é uma das causas de cólica. E uma curiosidade que o Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência de cólica por enterolitíase. E isso o veterinário explica que tem a ver com a dureza da água, ou seja, a maior quantidade de minerais, cálcio, magnésio, assim como o consumo excessivo de alfafa. Tem diversas causas que favorecem a formação de enterolitíase, né? Mas todo enterólito tem um núcleo, a base onde tudo começa. Qualquer coisa que o cavalo coma e não elimine e fique no intestino lá, paradinho, o trânsito passa e ele fica lá. E ele vai começando a agregar mineral e vai crescendo. Eu já encontrei quase de tudo aqui dentro, tá? Pedaço de arame, prego, parafuso, corda. Esse aqui, por exemplo, esse aqui tem um pedacinho de corda. No meio dele tem um pedacinho de corda. Então a gente tem que observar muito esses cavalos com estereotipia, que tem o vício de ficar roendo coisa. Um cavalo que começa a roer corda, começa a roer corda. Cocheira de madeira, tá sempre roendo madeira. Pode ser que ele venha desenvolvendo enterolitíase daqui a alguns anos por começar a agregar mineral na volta desse corpo estranho. Eu não conheço enterólitos que não tenham um núcleo inicial. Eles precisam ter um núcleo inicial para começar a crescer, né? Agora, Guilherme, a gente está vendo aqui uma porção de pedras e enterólitos de diferentes tamanhos e também diferentes superfícies. Isso interfere? Prejudica mais ou menos? Interfere bastante. Por exemplo, esses maiores são menos prejudiciais para o intestino.
O pessoal sempre fala assim, enterólito grandão, é mais fácil de obstruir o intestino, morre mais fácil. Não, pelo contrário. Às vezes os pequenos são mais prejudiciais para o cavalo do que os grandes. Por quê? Porque o intestino do cavalo tem diversos diâmetros, tá? Esses maiores normalmente se localizam no cólon dorsal direito, que é essa porção mais larga do intestino. Então, um cólon dorsal cheio, vamos supor que tenha 50 centímetros de diâmetro, e eles fazem uma obstrução parcial do intestino. Os menores, eles se localizam normalmente do cólon transverso para o cólon menor, que são segmentos intestinais com diâmetro menor, e fazem uma obstrução total do intestino, não deixando passar gás e não deixando passar conteúdo. Então, sabe aqueles cavalos que estão com cólica e começam a distender, inchar, arrebenta o intestino, explode o intestino, rasga o intestino, são esses pequenininhos normalmente. E a superfície deles também, por exemplo, esses mais rugosos, eles fazem um trauma intestinal por dentro muito grande. Machucam por dentro. Esses mais lisos, eles vão obstruir como se fosse uma rolha, sabe? Estancar, não passa conteúdo e não passa gás. Esses rugosos sim, só que eles machucam mais o intestino. Então, dependendo de cada caso, a gente tem um tipo de tratamento, né? Normalmente, enterólitos que causam obstrução total é tratamento cirúrgico, é cirurgia de emergência. Vai lá e opera, resolve, e quanto antes resolver, maiores chances do cavalo sobreviver, por conta dos danos intestinais que o enterólito provoca. Uma vez obstruído, não conseguindo a digestão acontecer de forma normal, o animal ele continua se alimentando, lembrando que o cavalo não vomita, então ele continua absorvendo até o ponto que não vai ter mais espaço. Exatamente. O que acontece? Eu sempre falo aqui para os proprietários, para os estudantes que passam pela clínica, a gente tem duas principais causas de dor abdominal que provocam cólica. A primeira é a distensão e a segunda é a isquemia. O que é a distensão? Tem um enterólito pequenininho no cólon menor. O cavalo vai tomando água, vai comendo, vai distendendo por conteúdo e vai distendendo por gás. Quanto mais distende, mais dói. E a segunda causa é a isquemia. Aí a gente passa para os casos de torção de intestino, deslocamento de intestino. Quando o intestino desloca ou ele torce no próprio eixo, a gente tem obstrução do fluxo de sangue. E quanto maior é a obstrução, até chegar a 100%, maior o grau de dor. Teve cavalos que fizeram uma torção no seu próprio eixo e não tiveram uma obstrução 100% do fluxo de sangue. Uma dor moderada, beleza. É cirúrgico? Tem que resolver o quanto antes. Mas os cavalos que fazem torção com obstrução de fluxo sanguíneo de 100%, a dor é muito grande. Às vezes nem analgesia, sedação resolve, vai para a mesa o quanto antes. Então a gente tem que pensar nessa terapia cirúrgica como se fosse um tratamento rápido para casos específicos e preocupantes, delicados, que tem que ter uma resolução rápida, ok? O leilão Barrigas de Ouro é o que a gente pode chamar de um bom investimento. Você compra a égua, leva a prenhez e em 2030, com esse potro nascido, participa de prova concorrendo a R$150 mil em dinheiro. E se não bastasse toda essa premiação, independente de ganhar ou não a prova, proprietários de ginete já estarão concorrendo a R$10 mil por etapa, olha só. Ou seja, a premiação dupla com as etapas mais o pódio. Na segunda edição do Leilão Barrigas de Ouro, destaque para as prenhezes de impulso da Maia, multifinalista do freio de ouro, pai do atual bocal de bronze R.E. Silvestre. Vale chamar atenção também para as prenhezes de Deloeste Zorrino, grande campeão de Palermo, da FIC e pai das duas primeiras colocadas na segunda edição da prova Redomão Raça e Função da Estância Liberdade, a primeira geração do cavalo a sair no Brasil. E aquilo que vai no ventre, eu não tenho dúvida que teremos animais participando de morfologia, participando de provas funcionais significativas. Acredito muito nos cruzamentos que estão sendo vendidos.
leilão Barrigas de Ouro é no dia 4 de junho, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube do programa Cavalos. Faz parte da programação de aniversário de 25 anos do Núcleo Encosta da Serra. Você sabia que o cavalo campeiro, o marchador das araucárias, agora é protegido por lei? Em Santa Catarina, a Lei 19.697 de 2026 já o declarou patrimônio cultural do estado. No Paraná e no Rio Grande do Sul, esse reconhecimento cultural já avança também nas assembleias. Isso traz segurança jurídica para as nossas tradições. O cavalo campeiro, ele é símbolo do tropeirismo brasileiro, essencial na colonização dos estados do sul a partir dos anos de 1700. Essas leis não apenas preservam a memória, elas também geram fomento econômico para os criadores e garantem o bem-estar animal através de um manejo que respeita a rusticidade e também a versatilidade da raça. Valorizar o cavalo campeiro é honrar a nossa história para garantir o nosso futuro. O cavalo campeiro, reconhecido pelo conforto, não trota, marcha. Mas afinal, qual a diferença entre os andamentos? A diferença é o seguinte, no trote, 2 membros estão sempre associados, né? A gente tem sempre os membros em diagonal, o membro anterior esquerdo e o posterior direito associados. Então, quando eles estão no solo, os outros 2 membros da outra diagonal estão fora do solo. E na troca desses apoios, o animal salta, ou seja, ele perde contato com o solo. E essa perda de contato é que faz com que o tronco do animal tenha um movimento, né, no seu eixo, gerando, vamos dizer assim, uma oscilação para quem está na sela também. Na marcha, né, o animal ele dissocia, ou como aqui no sul chama, ele provoca um descompasso dessa associação dos membros. Então, cada membro ele vai tocar e deixar o solo no seu tempo, sem estar associado ao outro. Então, ele é um andamento a 4 tempos. A gente escuta 4 batidas no solo quando o animal está andando. E essas 4 batidas propiciam com que o animal não perca o contato com o solo. E isso gera a estabilidade no seu tronco, que gera a maciez tão esperada, vamos dizer assim, para o cavaleiro que aprecia um animal de marcha. O cavalo campeiro é uma raça genuinamente brasileira, originada nos estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, em regiões de serra, o que ajudou a forjar naturalmente o andamento de marcha. Isso, na verdade, foi uma adaptação de um grupamento de animais que durante centenas de anos viveram num ambiente declivoso, né? Então, eu sempre falo que é uma forma de adaptação e eu sempre comparo muito isso ao ser humano. Quando a gente sobe uma ladeira muito íngreme, a gente tem uma tendência natural de curvar o corpo para frente, querer colocar as mãos no joelho para facilitar a nossa aderência ao solo, porque você perder contato com o solo, correr, trotar numa ladeira muito íngreme, você gera um esforço muito maior. Então você precisaria de uma capacidade cardiorrespiratória muito maior. Então, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de dar like, deixar um comentário e se inscrever no canal. É super importante pra gente. Até o nosso próximo encontro. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.